rapidão. Olha aqui, ó. Localize no seu livro 1B, na página 42, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos fazer o exercício número 1. Vocês devem, enquanto você localiza aí na apostila, você deve se lembrar que na semana passada eu falei sobre medidores elétricos. Eu falei sobre galvanômetro, amperímetro e voltímetro. Então, eu vou fazer exercícios para mostrar para você como é que nós usamos esses equipamentos, esses aparelhos nos circuitos elétricos, ok? Então, todo mundo concentrado. A aula de exercício é só hoje, tá? Vamos lá? Eu vou ler o exercício. Presta atenção. Todo mundo já localizou? Você agora, eu estou com o chat aberto e estou com o fone de ouvido. Você pode usar o microfone ou escrever no chat, tá bom? Todo mundo já localizou? Posso ler? Pegou a apostila? Pode. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, preste atenção. Um galvanômetro, já explicamos o que é isso. Galvanômetro pode medir qualquer coisa, pode medir corrente ou DDP. De resistência interna 0,9 ohms, é usado como amperímetro. Ele é usado como amperímetro, vai medir corrente. Tendo como fundo de escala a corrente de 2 vezes 10 a menos 3 amperes. 10 a menos 3 é mili. Então, são 2 miliamperes. O que fundo de escala é o máximo que ele consegue medir. O máximo. Para que possamos medir correntes de maior intensidade, eu quero mais que isso, eu quero medir correntes maiores. Colocamos uma resistência shunt. Shunt é em paralelo. De 0,1 ohm em paralelo com o galvanômetro. Pessoal, tem um desenho aí. Vamos fazer o desenho no quadro? Preste atenção, olha o tanto que é simples, gente. Gente, não tem segredo. O assunto é super fácil, é super legal. Concentra aqui, faz favor. Eu vou repetir o desenho que está no seu livro, tá bom? O desenho é assim, ó. Confere aí se é mais ou menos desse tipinho aqui, ó. Desse tipinho. Aqui, o cara escreveu A de amperímetro, mas poderia ter escrito G de galvanômetro. Tá? Tanto faz escrever G ou A. É porque o galvanômetro, neste exercício, está funcionando como amperímetro. Aí ele fala que tem uma resistência interna. Essa aqui é a resistência do galvanômetro. Quanto vale a resistência do galvanômetro de acordo com o texto? 0,9 ohms. Olha aí, por favor. Olha no texto. Observe que ele desenha esses dois pontinhos e aqui ele coloca a resistência de shunt. A resistência de shunt é R, eu vou chamar de RS. O cara disse que a resistência de shunt é de 0,1 ohm. Pessoal, está no texto, não estou inventando, não. Além disto, o cara ainda desenha algumas correntes elétricas. Olha que legal, ó. Ele desenha uma corrente elétrica chamada I, uma outra chamada IG e uma outra chamada IS. Atenção, atenção. Ele chamou essa daqui, está tudo no desenho. Gente, estou inventando nada. Ele chamou essa daqui de I, disse que essa daqui se chama IG e disse que essa que entra aqui pela resistência de shunt chama-se IS. No texto, ele fala assim, volta lá no texto. Fundo de escala 2 vezes 10 a menos 3. Então, o que ele está me fornecendo é o máximo de corrente que o galvanômetro, fundo de escala, é o máximo que o galvanômetro consegue medir. Qual é o máximo que ele consegue medir? 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Tudo bem? Se você fala assim, mas eu vou trabalhar com potência, pode trabalhar com potência. Mas se você não quiser, você pode trabalhar com numeral. Então, vamos lá. Como é 2 vezes 10 a menos 3 em numeral? É 0,002 amperes. Aqui, ó. Se eu pegar a vírgula e levar 1, 2, 3 casas para a direita, eu terei 2 vezes 10 a menos 3. Então, esse é o tanto de corrente que o galvanômetro dá conta de medir. Certo? Essa é a corrente total.
Corrente total. Gente, eu vou chamar essa corrente de IT. Pode ser? Ó, aí no seu livro, o cara chamou só de I. Eu estou acrescentando um T para você lembrar que é a corrente total. Essa corrente total, ela nada mais é do que a soma de IG mais IS. Porque quando essa corrente chegar nesse pontinho, ela se divide em duas partes. Uma parte passa pelo galvanômetro, outra parte passa pela resistência de shunt. Até aqui, está tudo bem? Quero que você abra o microfone ou escreva no chat. Tá legal? Você entendeu o desenho, você entendeu os dados, os valores. Posso prosseguir? De boa, legal. Obrigado, Pedro. Repete no microfone, por favor, eu estava falando. Pode prosseguir. Ah, ótimo. Obrigado, cara. Tranquilo. Obrigado, Júlia, entendeu? Então, essas são as condições que o cara deu no texto. Eu ainda não fiz cálculo nenhum e nem li a pergunta. Vou ler a pergunta agora. Ó. Estando o aparelho chuntado, esquisita essa palavra, né? Mas chuntado significa existe a resistência de shunt, existe uma resistência em paralelo com o galvanômetro. Aí, esse aparelho como um todo chama-se amperímetro. Tudo isso aqui se chama amperímetro. Vai medir uma corrente maior que essa. Por quê? Porque essa corrente é essa mais essa. Ora, se o galvanômetro só mede até esse valor, eu coloco outra resistência, e aí a corrente que passa pela resistência vai ser somada, então eu vou medir uma corrente maior do que se só fosse o galvanômetro. Eu expliquei semana passada, galvanômetro só consegue medir correntes muito pequenas e DDPs muito pequenas. Se eu precisar medir correntes maiores, eu tenho que fazer esse arranjo. Ok. Se ele é colocado corretamente em um circuito, como é ligar corretamente um amperímetro no circuito? Em série. Amperímetro tem que ser ligado em série. Ao atingir o fundo de escala, ou seja, nessa configuração, o galvanômetro, no máximo que ele consegue medir, qual será? Letra A DDP entre os terminais. Gente, facílimo. Os terminais são os pontos X e Y. Ora, então, para responder a letra A, é só eu usar a primeira lei de Ohm no galvanômetro. Mas como é que é a primeira lei de Ohm? Gente, não me mata de vergonha, não. Primeira lei de Ohm nós usamos o tempo todo, o RUI. Só que eu vou usar no galvanômetro. Então, eu vou usar a resistência do galvanômetro. A DDP do galvanômetro é a DDP XY. E a corrente que eu vou usar é a corrente do galvanômetro. Como eu sei a resistência, que é 0,9, a DDP é o que ele está me pedindo. Então, a corrente, que eu sei que é 0,002, eu descubro que a DDP entre os pontos X e Y será esse vezes esse. Ao multiplicar, vou pegar minha calculadora aqui, ó. Vou fazer a continha. Ó, calculadora, tá? Vou fazer a continha. 0,002 vezes 0,9 igual 0,0018. Pronto, acabou. 0,018 volts. Volt, pessoal, é DDP. Então, qual é a DDP entre os terminais? É essa. Na letra B, agora ele pede a corrente IS que percorre a resistência de shunt. Outra moleza. Facílimo responder a letra B também, pessoal. Só que agora eu vou aplicar a lei de Ohm de novo, a primeira lei de Ohm de novo. Resistência é DDP pela corrente. Só que agora eu vou aplicar na resistência de shunt. Eu vou usar a resistência de shunt. A DDP, ó, shunt está ligado também em X e Y. Observe, ó. Então, é o X e Y. Quando é em paralelo, lembra, já falei isso aqui 200 vezes. Qual é a principal característica de uma associação em paralelo? A mesma DDP. Qual é a principal característica de uma associação em série? A mesma corrente.
E a corrente que eu vou usar é a corrente da resistência de shunt. Ora, a resistência de shunt é 0,1. A DDP, eu acabei de calcular, é esse treco aqui, ó. 0,0018. Dividido pela corrente de shunt. Troco de lugar. A corrente que passa em shunt é de quanto? Eu passo 0,1 dividindo. Lá vou eu de novo para a calculadora. Ó, eu vou pegar o 0,0018 e dividir por 0,1. Dá 0,018. Olha que maravilha. 0,018 amperes. Atenção, atenção, atenção. Quanto passava de corrente no galvanômetro? 0,002. Quanto passa na resistência de shunt? 0,018. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que vai responder a letra C. Ele quer a corrente medida pelo aparelho. Olha, o aparelho é isso tudo aqui, pessoal. Ó. O aparelho é isso tudo aqui. Esse aparelho, como é que se chama? Isso tudo aqui, ó. Vou colocar pontilhado, que aí não confunde. Você não se confunde na hora de observar o desenho. Ó, como é que se chama isso tudo aqui? Isso tudo aqui se chama amperímetro. Quanto ele mede? Ele mede isso aqui, ó, corrente total. E como é que eu calculo a corrente total? Moleza, está escrito aqui. A corrente total é a corrente do galvanômetro mais a corrente de shunt. Então, a corrente total é igual. A corrente do galvanômetro eu conheço. 0,002. Pessoal, todo mundo está enxergando bem o vermelho ali? Não? Está ruim de ver? Fala aí no chat ou abre o microfone. Tá de boa de ver. De boa de ver? Então, continua. Tá de boa. Legal, obrigado. Então, essa é a corrente do galvanômetro. Se eu somar a de shunt eu calculei, está aqui, ó, 0,018. Se eu somar as duas, a corrente total que ele vai medir é 0,02 amperes. Olha, uma corrente grande, bem maior. Essa corrente aqui é bem maior que essa. E isso vai responder a letra D. Na D ele pede assim, olha que legal. A quantidade de vezes que a corrente Peraí, vou ler de novo. A quantidade de vezes que a corrente maior é maior, né? Faltou uma letrinha aí, por isso que eu não estava entendendo. A quantidade de vezes que a corrente é maior que a corrente máxima será medida pelo aparelho sem o shunt? Ah, muito bem. Quer dizer que se eu medisse só com o galvanômetro, eu mediria isso aqui. Como eu coloco o shunt, eu meço isso aqui. Quantas vezes isso aqui é maior que isso aqui? É isso que está perguntando. Ó, na letra D, eu quero uma proporção. Eu quero saber quanto a corrente total é maior que a corrente do galvanômetro. Se eu usar só o galvanômetro, eu meço isso aqui. Se eu colocar shunt, eu meço isso aqui. Então, é fácil. 0,02 dividido pela corrente do galvanômetro, que é 0,002. Quando dividir, o resultado é 10. Aqui não tem unidade não, viu, pessoal? Aqui é só uma proporção. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que esse aparelho amperímetro com shunt vai medir 10 vezes mais corrente do que só o galvanômetro. É para isso que serve essa resistência, para aumentar a quantidade de corrente que eu posso ler. Pessoal, usando número, agora ficou um pouquinho mais claro para você por que tem que fazer toda essa coisa de colocar em paralelo, shunt, escambau? Ficou melhor? Pedro, legal. Entendeu mesmo? Sim. Legal, né? Gente, relaxa, são resistências. Você sabe trabalhar com resistências. É só pensar um pouquinho, vai lendo, fazendo o desenho e calculando. Qual a equação que eu vou usar? A gente não tem que decorar aquelas equações que eu forneci semana passada, não.
Vai fazendo o exercício com calma. Usa a primeira lei de Ohm sempre que possível. Pensa nas correntes. Vamos fazer o 4 agora? Por que eu escolhi o 4? Porque a questão número 1 transformou o galvanômetro em amperímetro. Na questão número 4, nós vamos transformar o galvanômetro em voltímetro. Então, vou fazer um exemplo de cada. Então, leia comigo, por favor. Na mesma página, pessoal. Mesma página. Um galvanômetro de resistência interna 10.000 ohms. Agora, uma resistência gigantesca, né? É percorrido por uma corrente máxima de 1 miliampere. Mili é 10 a menos 3. Corrente de fundo de escala. Fundo de escala é o máximo. A maior corrente que pode passar pelo galvanômetro. Lembra que o galvanômetro sempre mede correntes muito pequenas, DDPs muito pequenas. Ok. Desejando-se utilizá-lo como voltímetro, tá vendo? Não é a mesma coisa da primeira questão, não. Na primeira questão, eu queria usar o galvanômetro como amperímetro. Então, eu colocava uma resistência em paralelo, chamada shunt. Agora, não. Olha no seu caderno. Eu quero usá-lo como voltímetro. Aí eu não coloco em paralelo, eu coloco em série uma outra resistência. Pergunta-se, qual a máxima DDP que ele pode medir? Então, para. Eu vou desenhar primeiro só o galvanômetro, do jeito que o cara pediu, tá? O cara disse que o galvanômetro, tá aqui ó, a representação do galvanômetro, tem resistência, ele falou, olha no texto, qual é a resistência do galvanômetro? Se não me engano, 10.000, né? Isso mesmo. 10.000 ohms. Aí o cara disse que esse galvanômetro, ele é percorrido por uma corrente de... Ele falou, a corrente que passa no galvanômetro é uma corrente de 1 miliampere. O que é isso, miliampere? É 0,001 ampere. Mili é 10 a menos 3. Então, se eu pegar a vírgula e levá-la 1, 2, 3 casas para a direita, isso é 1 miliampere. Corrente minúscula. E a primeira pergunta do cara é assim, ó. Quanto vale a DDP no galvanômetro? Ele quer saber isso aqui, ó. O do galvanômetro. Ok? Então, responder a letra A é uma super baba. Gente, é fácil demais da conta. Escrevo a primeira lei de Ohm no galvanômetro. Então, eu vou usar a resistência do galvanômetro, a DDP entre os pontos X e Y e a corrente que passa pelo galvanômetro. Como eu sei que a resistência do galvanômetro é 10.000, a DDP é o que ele está perguntando, e a corrente de fundo de escala. Fundo de escala é o máximo de corrente que o galvanômetro consegue medir. 0,001. Quando eu multiplicar a DDP entre X e Y, esse produto dá 10 volts. Aqui, ó, 10.000, aqui, ó, só tirar 3 zeros, eu levo a vírgula 3 casas para a direita, vira 1. Sobra 10. Pronto. Então, qual é o máximo que o galvanômetro consegue medir de DDP? 10 volts. Foi difícil? Tranquilo a letra A? Tranquilo. Joia. Vocês estão vendo que não, gente, não tem muito segredo, não. Primeira lei de Ohm. B. Associando-se um resistor de 990.000 ohms em série com esse galvanômetro. Opa, então para. Não vou nem terminar de ler. Já vou desenhar. A partir daqui eu coloco em série um outro resistor, e é um resistor gigante, até esse pontinho que eu vou chamar de Z. Esse daqui é chamada de resistência multiplicadora, e é 990.000 ohms. Obviamente,
A DDP, atenção, atenção, atenção. A DDP entre os pontos Y e Z é a DDP da resistência multiplicadora. Concorda? E a corrente? Gente, lembra qual é a principal característica de uma associação em série? A mesma corrente. Então, a corrente que passa aqui, ó, essa corrente aqui, que é a corrente da resistência multiplicadora, é igual à corrente do galvanômetro, é o 0,001. Elas são iguais, é a mesma corrente. As DDPs é que são diferentes. Lembra, organiza a sua cabeça, não é difícil. Põe o que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, principal característica de associação em série, mesma corrente. Principal característica de associação em paralelo, mesma DDP. Série, mesma corrente, DDPs diferentes. Paralelo, mesma DDP, correntes diferentes. Ao contrário. Tá legal? Aí o cara falou, coloca uma resistência maluca dessa, gigante dessa. Ok? Qual será a nova DDP máxima que poderá ser medida? Ah, aí muda, né, pessoal? Porque olha só, agora isso tudo aqui, ó, funciona como um voltímetro. Assim, ó. Isso tudo aqui virou um voltímetro. Vou colocar pontilhado, porque aí você não se confunde com esse monte de linhas. Ó, olha para cá. Conseguiu enxergar? Que isso tudo junto virou o voltímetro. Então, eu preciso da DDP total. A DDP total é a soma dessas duas DDPs. É simples pra caramba. Então, o que eu preciso fazer é calcular essa DDP. Tem como calcular essa DDP? Claro, eu sei a corrente, eu sei a resistência, eu uso novamente a primeira lei de Ohm. Como é a primeira lei de Ohm? Rui. Mas agora eu vou usar Rui na resistência multiplicadora, portanto, eu estou falando dos pontos Y, Z. Veja que as DDPs são diferentes, mas a corrente é a mesma. A mesma, a corrente do galvanômetro. Ou, se você preferir, você pode escrever que é a corrente da resistência multiplicadora, né? Que ela é igual à do galvanômetro, é a mesma corrente. Então, como a resistência de 990 mil, uma DDP de 10 volts corresponde... Desculpe. A DDP não é 10. 10 é no galvanômetro. Desculpe. A DDP é o que eu quero saber, que eu chamei de UM, né? Que é YZ. Dividido pela corrente. A corrente que passa aqui é a mesma, é 0,001. Quando eu multiplico, olha, 3 zeros elimina isso aqui, sobra 990. Então, a DDP no trecho YZ corresponde a 990 volts. Ah, então essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Então, qual é a resposta? Ô, gente, ele quer saber qual é a corrente total medida pelo aparelho. Desculpe, a DDP total medida pelo aparelho. A DDP total, o total, vai ser a soma da DDP no galvanômetro mais a DDP na resistência multiplicadora. Então, a DDP total será... A DDP no galvanômetro é a XY, vale 10. A DDP na resistência multiplicadora foi essa que eu acabei de calcular, 990. Então, a DDP total é de 1000, né? 1000 volts. Pessoal, um galvanômetro que só conseguia medir 10 volts, quando eu coloco essa resistência junto, ele passa a conseguir medir 1000 volts. Melhorou, né? Agora a letra C. A DDP máxima que o galvanômetro com a resistência em série pode medir é quantas vezes maior que a DDP máxima que pode ser medida pelo aparelho sem a resistência em série?
Ou seja, quanto isso daqui é maior que isso aqui. Ó. Ou seja, para responder a letra C, ele quer que eu faça a relação entre a DDP total e a DDP quando era o galvanômetro, quando era só o galvanômetro. Essa daqui que é XY. Ok? Tá bom, então vamos lá. A DDP total é de 1000 volts. Eu consigo medir 1000 volts com esse voltímetro. Até 1000 volts eu consigo medir com esse voltímetro. Tá? E a DDP, que eu consegui medir só com o galvanômetro, era 10. Portanto, a relação entre os dois, entre as duas DDPs, é de 100 vezes. Esse arranjo me permitiu aumentar 100 vezes a capacidade de medida do aparelho. O aparelho só media 10 volts. Agora ele mede 100 vezes mais, 1000 volts. Vamos conversar. Todo mundo olhando para cá, ou no chat, ou no microfone, e me diga. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Legal, Pedro. Pedro falou que está tranquilo. Tô tranquilo. Ótimo. Legal. Vocês estão entendendo? Está tranquilo, sem dúvida, legal. Obrigado, Vinícius, Sara, Júlia. Ok, Maria Luísa, que bom. Ótimo, ótimo, Júlia. Gente, é isso daí. Aquelas equações que eu mostrei na semana passada na teoria, você não precisa nem decorar aquilo. Não precisa. Raciocine, pense direitinho. Quero fazer uma observação importante. Termine de copiar. Fala para mim. Assim que você terminar, você fala que eu faço uma observação e a gente encerra a aula. Todos já copiaram? Já pode ir pagar. Ótimo. Ok, Pedro, legal. Tá. Então tá. Se todos já copiaram, então dá uma olhadinha para cá. Eu vou fazer. Agora é só um comentário. Anote se você quiser. Tá? Acabou. Eu queria fazer um exercício de amperímetro e um exercício de voltímetro. Tá? Então agora, olha para cá. Volta lá no exercício número 1. Você concorda que no exercício número 1, nós tínhamos um amperímetro? Olhando para o exercício, está aí resolvido, bonitinho, nós resolvemos. Quanto vale a resistência equivalente nesse amperímetro? Eu não tinha duas resistências? Uma em cima e uma embaixo? Vamos, conversa comigo. Eu estou querendo que você lembre o exercício número 1. Exercício número 1, fizemos agora mesmo. Eu tinha uma resistência do galvanômetro e uma em paralelo de shunt. Paralelo. Quanto valiam as resistências? Uma era 0,002 e a outra? Não, desculpe. Uma era 0,9 e a outra era 0,1. Resistência. Uma era 0,9 ohms e a outra era 0,1. Em paralelo. Para eu achar a resistência equivalente, é só fazer o produto pela soma. Então, era 0,9 vezes 0,1 dividido por 0,9 mais 0,1. Quanto dava a resistência equivalente? Se eu multiplicar, isso aqui dá 1. 1. 0,9 vezes 0,1 é 0,09 ohms. Pergunta. Isso é uma resistência alta? Vamos? Isso é uma resistência grande? Você acha que esse é um número grande? Não. Não. Isso é uma miséria de número. O que nós falamos de amperímetro?
Nós falamos que o ideal de um amperímetro qual é? Que a resistência seja zero. O ideal de um amperímetro é que a resistência seja zero. Certo? Mas esse amperímetro tinha resistência, porque na prática ele tem. Só que é bem pequenininho. Tá, e nessa questão número 4? Na questão número 4, nessa aqui, ó, nessa que eu acabei de fazer, na questão número 4, nós temos um voltímetro. Qual a resistência equivalente desse voltímetro? Porque eu tenho duas. Eu tenho duas resistências, uma de 10 mil ohms e outra de 990 mil ohms em série. Então, para achar a resistência equivalente, é só somar 10 mil mais 990 mil. Somando, quanto dá a resistência equivalente? 1 milhão. 1 milhão de ohms. Certo? Muito bem. Qual é o ideal para um voltímetro? Qual é o ideal para um voltímetro? O ideal, o perfeito para um voltímetro, é que a resistência seja infinita. Preste atenção. O ideal para um amperímetro é que a resistência seja nula. Só que na prática eu não consigo resistência nula. Então eu vou botar a menor resistência possível. O ideal de um voltímetro é que a resistência seja infinita. Eu nunca vou conseguir uma resistência infinita. Então, o ideal, eu tento colocar a maior resistência que eu puder. 1 milhão. Vocês estão entendendo que isso é o ideal, isso é na prática. Isso é o ideal, isso é na prática.